vereador Acordo. Bom dia novamente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero lhe agradecer, vereador Edson, por essa troca. E no dia que a gente trocou, se eu não me engano, foi para falar sobre educação. E hoje subo nesta tribuna novamente para falar sobre educação. Então, é um assunto que me deixa sempre muito feliz, que de fato me encanta falar, que é quando a gente fala da educação infantil. Uma etapa no processo de aprendizagem que muitas vezes fica esquecido, fica deixado de lado, fica não valorizado. Mas sempre que eu vou pontuar algo em relação à educação infantil, eu faço questão de dizer que até os 6 anos de idade se formam partes importantes do cérebro e se formam partes importantes do desenvolvimento social, inclusive relacionado ao caráter. Então, antes mesmo das nossas crianças entrarem no ensino fundamental, elas já estão formando a sociedade que nós teremos no futuro. Por isso que é tão importante nós falarmos do papel fundamental que a educação infantil tem para a promoção de direitos, para a promoção de uma sociedade justa e igualitária. A gente precisa indiscutivelmente dizer que precisamos sim da ampliação de vagas nas escolas de educação infantil aqui no município. Mas é importante que a gente pense nessa ampliação de vagas, tendo junto a qualificação e a estrutura das nossas escolas, do funcionalismo, dos nossos professores e professoras, das nossas coordenadoras, porque, infelizmente, algo que a gente enxerga visitando a realidade das nossas escolas de educação infantil, a gente percebe que as salas de aula são pequenas, que as turmas são superlotadas, que os professores demonstram dificuldade de atender tanta criança sozinho, muitas vezes. Então, visitando em loco as escolinhas, eu tive a oportunidade de enxergar de perto os desafios que essa categoria enfrenta. É importante, antes de falar sobre os desafios, a gente falar sobre uma questão que é central, que é o esforço despendido pelos professores e pelas professoras para garantir o funcionamento das nossas escolas. Não teve uma escola de educação infantil que eu entrei que não tivesse dentro dela diversos trabalhos apresentados nas paredes, diversos projetos realizados com as crianças. E aí a gente já entra no primeiro desafio. Muitos desses projetos e desses trabalhos têm que ser feitos sem a garantia dos materiais necessários, porque infelizmente essa é uma das questões das nossas escolas. A gente tem a falta do material pedagógico básico para o funcionamento e para a realização das atividades. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar reforçado aqui meus parabéns aos profissionais das escolas de educação infantil que fazem muito com tão pouco, que demonstram o seu esforço e o seu amor em cada trabalho realizado, mesmo com a falta de materiais. Mas quando a gente fala disso, é importante que a gente não romantize a educação por amor. Os profissionais que estão ali por amor, é claro que estão. Na educação infantil isso é ainda mais presente. O afeto, ele ensina muito, ele constrói muito, constrói pontos, como disse o vereador Ramon. Mas é importante também a gente saber que nós estamos falando de professores e professoras que muitas vezes são desvalorizados, não só pela questão salarial, não só pela questão estrutural, mas também por uma questão cultural que nós temos na nossa sociedade. E isso eu enfrentei também quando fui professora da educação infantil na rede privada, que é da gente ter o entendimento de que os profissionais que estão ali por amor. Portanto, são tatas, são tias, nunca professoras. E é importante a gente começar a modificar essa visão aqui dentro desta casa. Que a partir da nossa influência, a gente consiga construir na sociedade uma visão de que aquele profissional é tão
tão importante, necessário e qualificado quanto um professor das nossas universidades. Que a educação infantil, ela é fundamental e estruturante para a construção social e que, portanto, ela precisa ser valorizada em todos os seus aspectos. Vou lhe passar uma parte para seguir. Vereadora Estela, apenas lhe parabenizar pelo tema. Sei que a sua categoria, né, a sua atuação profissional também, essa pauta da educação infantil. Nós tivemos, além de mobilização dos servidores esse ano, nós tivemos grandes mobilizações das trabalhadoras da educação infantil. E é importante dizer que muitas demandas ainda não foram atendidas, que nós vemos muitas trabalhadoras, digo trabalhadoras porque a maioria são mulheres, com questões em relação as condições de trabalho, a própria valorização salarial, os benefícios, né, os direitos sociais que foram discutidos nas paralisações das escolas conveniadas, e a gente não teve avanço ainda na nossa cidade. Então, que a gente possa seguir discutindo isso e pensar que nós precisamos olhar para a educação infantil com outros olhos. Nós queremos todas as crianças na escola e, para isso, nós precisamos valorizar as profissionais, porque elas não estão lá apenas cuidando, olhando pelas crianças. A gente está falando também de educação, né, de alfabetização, do início de todo o processo, como a senhora muito bem colocou. Portanto, pauta importantíssima que precisa ser tratada com centralidade no nosso município. Muito obrigada, vereadora Andressa. É exatamente isso. É unânime que nós queremos todas as crianças na escola. Porque isso, inclusive, possibilita principalmente que as mães ingressem no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que o papel do cuidado ainda é muito centralizado nas mulheres. Então, quando a gente não tem a oferta de vagas na educação infantil, são as mulheres as mais atingidas. Mas a vaga ela não pode vir a qualquer custo. A ocupação de vagas nas escolas não podem vir sem a qualificação das estruturas, dos materiais pedagógicos e também da valorização das nossas professoras, dos nossos profissionais de educação infantil. E esse é um dos primeiros desafios que eu quero trazer. É inegável essa questão salarial e que ela precisa ser tratada com muita centralidade. Porque hoje aqui a gente viu a importância da valorização do serviço público dos servidores municipais para a nossa cidade. E quando a gente fala dos educadores e professores, principalmente professoras de educação infantil, a gente também está falando de uma categoria que é muito importante. Aproveito para dizer que eu defendo que eles também sejam parte do funcionalismo público. Mas enquanto isso não acontece, a gente de fato precisa olhar para esses profissionais e saber que a gente precisa valorizar, principalmente a questão salarial. Porque eu pergunto a vocês, se vocês conhecem a única escola de magistério aqui em Caxias do Sul, que é o Cristóvão de Mendonça. Quando eu comecei em 2015, eu tinha quase 80 colegas. Hoje, se nós vamos para uma sala de aula do magistério, a gente tem 10, 12. Nas licenciaturas, que daí não diz respeito à educação infantil, mas fala diretamente dos professores, a mesma coisa ocorre. A gente tem gradativamente uma diminuição de pessoas que buscam a educação como um meio para entrar no mercado de trabalho. E isso diz respeito à desvalorização que nós ainda temos a esses profissionais. E demonstra a importância de nós valorizarmos, porque nós somos uma cidade que ainda nasce muita gente, que ainda nasce muita criança e que precisa, inegavelmente, do fortalecimento das nossas escolas de educação infantil. Outra questão, que pode parecer muito pequena, muito simples, mas ela é também central nos desafios que nós temos, é a relação com os brinquedos que estão disponíveis nas nossas escolas de educação infantil. Quando eu estudei, aprendi principalmente que as crianças aprendem de forma lúdica, aprendem brincando. Quero usar aqui um exemplo. Brincar de mercadinho, de vender coisinha, de ter um mercadinho, é aprender as noções matemáticas, lá na educação infantil. Mas daí eu deixo o questionamento aqui. Como que a gente quer que as nossas crianças tenham a oportunidade de ter esse aprendizado lúdico se os brinquedos que elas têm disponíveis nas nossas escolas são todos sucatas? É maravilhoso brincar com sucata. É muito bom ter sucata à disposição. Porque ela também ensina... Uma declaração de líder para a bancada do PT. Porque ela também ensina muito. Mas não pode ser só isso. Se a gente sabe que
o brincar ensina, a gente tem que valorizar o brincar. A gente não tem que ter lá disponível para as nossas crianças caixas velhas de brinquedos quebrados, que tem que ser divididos entre as salas. São 5 turmas, uma caixa de brinquedo quebrado, que precisa ser dividido nessas 5 turmas. Segue em declaração de líder pela bancada do PT, vereadora Estela Balardim. Então, esse é um desafio, sim, para mim, muito central. Porque a gente está falando da educação das nossas crianças. Quando a gente fala da questão da alimentação, eu vou trazer um exemplo, que é a carne. Chega a carne com a quantidade necessária para a semana. Mas, infelizmente, ela chega cheia de gordura. Então, boa parte daquela carne é descartada, não pode ser utilizada na refeição das crianças. Então, isso também precisa ser visto. Outra questão, a gente teve a compra, a aquisição por parte do município daquelas mesas interativas. A gente começa olhando para o tamanho investimento que teve para a compra dessas mesas. Mas quando a gente vai nas escolas, quando a gente conversa com os profissionais, que é o que sempre deve ser feito quando a gente quer fazer alguma alteração, é ver a realidade. É 1 ou 2 mesas no máximo por escola. Uma parte, vereador. São 20 alunos numa sala. A mesa pode ser utilizada por 2 pessoas no máximo. Como que a gente tem a efetividade das mesas interativas se elas não podem ser utilizadas pelas crianças? Elas causam brigas, porque enquanto o coleguinha está brincando, o outro coleguinha quer brincar também. Então, ao invés de ajudar, de auxiliar no processo de ensino, atrapalha, causa confusão. Em muitas escolas, as mesas estão quebradas. Em outras, estão em desuso. Então, aqui eu deixo um exemplo de como o município, às vezes, investe mal, por falta de diálogo, por falta de conhecimento da realidade das nossas escolas e também das nossas escolas de educação infantil. Outra questão, e reforço, é a precarização dos nossos profissionais de educação. A gente teve a paralisação, inclusive, teve muita gente tentando colocar a sociedade contra os profissionais de educação infantil, como se eles estivessem parando e isso não fosse justo, como se fosse apenas atingir negativamente a sociedade. Mas se a gente teve a paralisação das escolas de educação infantil, é por uma necessidade de valorização desses profissionais, que precisam ser valorizados na questão salarial, mas também precisam ser valorizados na questão da sua importância para a formação da nossa sociedade. Quero trazer aqui também outra demanda que apareceu em diversas escolas visitadas, que é relacionada à questão do recesso que nós temos no inverno. As escolas contam com 150, 120 estudantes em média. Durante as férias de inverno das nossas escolas de ensino fundamental, é cerca de 20, 30 estudantes que vão para as nossas escolas de educação infantil. Então, é toda uma estrutura que está ali para atender as crianças, que poderia ser economizada se a gente conseguisse ter o entendimento da importância também do recesso para os profissionais de educação infantil e entendendo que, sim, as famílias estão preparadas para cuidar das crianças e adolescentes que estão no ensino fundamental e também podem se organizar para estarem junto com as crianças que estão na educação infantil. Então, essa também é uma demanda que apareceu em diversas escolas e que a gente precisa trazer aqui. Quem tinha pedido a parte? Aqui. Primeiro, vereadora Daiane. Vereadora Estela, parabéns por trazer esse tema. A questão da educação infantil, ela precisa ser cada vez mais falada, porque ainda temos um município, como a senhora disse, que nasce ainda muitas crianças e é a maior demanda da comunidade, é vaga de educação infantil. E nos preocupa muito a questão, falando da questão profissional, né? Como a senhora disse, tipo, a questão do magistério, a diminuição de pessoas se interessando, né, a fazer o magistério. A gente fez uma reunião com o sindicato, inclusive das escolas particulares, na comissão de educação, onde eles trouxeram
trouxeram essa situação, a dificuldade de contratação de pessoas. E uma das coisas que a gente falou é a questão do salário, né? Enfim, que é complicado, que não é valorizado, enfim, mas tem outros problemas estruturais, que é essa falta, daqui a pouco, também de incentivo dos nossos alunos, daqui a pouco, até do fundamental, de 8º e 9º ano, já ser falado sobre o magistério, já ser inserido nessa discussão, a questão também do 1º, 2º e 3º ano, ser falado na questão de ser professores, a gente foi numa linha, assim, que a gente acredita importante. E mais importante que isso é que o município comece essa discussão para ontem, principalmente pela questão das PPPs, onde eles falam de zerar as filas, né? Como é que vamos fazer a contratação desses profissionais? Então, tem que ser discutido hoje para acontecer quando as escolinhas estiverem prontas. Parabéns pelo tema. Muito obrigada, vereadora Daiane. De fato, ali no ensino fundamental, sim, uma oportunidade da gente incentivar a ida e o ingresso no magistério. Me lembro que já pequenininha, pelo 3º ano do ensino fundamental, eu sabia que eu queria ser professora. Porque, na minha geração, ser professora ainda era um sinônimo de uma profissão muito honrada. E, infelizmente, a gente vê ataques à nossa educação, aos nossos profissionais de educação, que de fato fazem essa categoria ficar cada vez mais desvalorizada, cada vez mais precarizada, e de fato não existe mais atrativo para as pessoas buscarem essa formação. Então, a gente precisa, sim, repensar enquanto sociedade, enquanto município, qual que é o nosso objetivo para com a valorização dos profissionais e como que a gente pode fazer isso acontecer na prática. Porque vou finalizar depois falando um pouco sobre a PPP, mas eu acho que é isso. Vai ter a escola, vai ter a estrutura, mas o principal são as crianças e os profissionais. Sem eles, a escola não acontece. E é aquilo que eu falei lá no início. Se tem trabalho, se tem vida, se tem projeto, é por causa das coordenadoras e é por causa das profissionais, que fazem muito com pouco. Mas a gente não pode deixar essa sendo a regra, essa sendo a nossa régua. A gente tem que ter um planejamento e um funcionamento estrutural por parte do município que garanta a estrutura nas nossas escolas e que garanta a valorização dos nossos profissionais. Seu à parte, vereador Iago. Vou falar rapidinho para não tomar muito tempo da senhora, mas parabéns pelo tema. A gente sabe o quanto é importante a educação e vê que a senhora está certa por 2 momentos. Quando fala que a educação é diferente ali e que a senhora procurou trabalhar nisso porque tinha uma admiração pelo respeito que os profs têm, né? E eu acredito que é como um policial, é vocação, não é qualquer um que tem o jeito para ser, né? Ou leva jeito para coisa, tem que gostar mesmo. E aí está a diferença. E também vejo o discurso da senhora bem alinhado e parabéns, porque lá em Singapura está entre os 3 maiores, né, no ranking da educação. E na premiação questionaram quem é gestor lá em Singapura, como é que funciona. E eles falaram ali que um dos elementos é a questão de ser lúdico, né? Então faz parte das matérias, que é o que a senhora falou aqui, sobre brinquedos. A gente não pode ter brinquedo quebrado dentro da sala de aula e menos conteúdos lá, eles colocam menos matérias, mas mais a questão do salário alto do professor. Eles focaram na carreira dos professores ali e uma valorização daquele profissional. Então, às vezes, a gente que tem 10, 15 matérias, talvez, mas a gente não tem estrutura, não adianta. Ou um professor recebendo pouco, né? Então, acho que dá para a gente se inspirar em modelos assim que deram certo. E parabéns pelo discurso, pela preocupação com a educação. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Iago. Fundamental isso. A gente olhar para países, para cidades, para estados, aonde a gente vê ações que dão certo e trazer aqui para o nosso município. Não é que a gente está copiando, a gente está se espelhando para cada vez melhorar. Então, é fundamental a gente buscar exemplos e trazer aqui para Caxias do Sul. Para finalizar, nesses minutos que me restam, eu quero falar em relação à questão das PPPs. É importante nós observarmos o valor volumoso que será investido para a construção das escolas de educação infantil e a gente ficar atento a como ocorrerá essas construções. Há escolas que foram construídas há pouco tempo, já têm infiltração, já tem piso quebrado, falta toldo. Então, a gente precisa sim, e cito mais uma vez, da ampliação de vagas para que
todas as crianças estejam contempladas na educação infantil. Já ouvi isso como a justificativa da PPP. Então, sim, queremos, somos favoráveis ao ingresso e ampliação de vagas, mas pontuo, reforço e finalizo a minha fala dizendo isso. A ampliação tem que vir junto com a qualificação dos nossos espaços, das nossas estruturas, dos nossos materiais e, principalmente, das professoras da educação infantil que merecem e precisam ser mais valorizadas. Deixo aqui minha admiração a cada profissional que faz tanto, que muda tanto, que transforma tanto e meu compromisso na luta pela educação infantil de qualidade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela.